Tá aparecendo para vocês aí o slide, gravação, áudio, tá bom? Bom dia, tudo certo, professor. Beleza. Chovendo pra caramba aqui, espero que não afete o sinal na internet. Pessoal, mandei para vocês todas as aulas gravadas, mandei, acho que o material, fiz o upload, mandei links para vocês poderem estudar e aprofundarem um pouco mais o tema de inflação. Então, nessa aula eu vou andar um pouquinho mais rápido para a gente conseguir fechar o conteúdo, tá? Não sei nem se vai dar tempo da gente fechar o conteúdo. Eu quero fazer a revisão na aula que vem, mas vou precisar acelerar um pouquinho mais, tá bom? Como eu mandei bastante material de apoio, acho que não precisa ficar voltando aqui em muitos detalhes para a parte de inflação. Então, só para a gente retomar o fio da meada, havíamos falado que a inflação é um aumento contínuo e generalizado no nível de preços, e eu expliquei para vocês o mecanismo, né, que em última instância causa um processo inflacionário que vai se agravando, né? Isso tem a ver com a quantidade de moeda que circula na economia. A questão é que a maneira pela qual essa inflação ela começa a surgir numa economia, que ela começa a aparecer, ela pode ter múltiplas fontes, né? O processo que eu expliquei para vocês na semana passada é um processo simplificado de como no longo prazo essa inflação ela vai se acelerando, né? E isso depende, como nós falamos, daquele fornecimento contínuo de moeda, e a moeda ela vai perdendo cada vez mais valor, e aí a gente vai tendo esse processo intensificado. Mas a maneira pela qual muitas vezes o processo de inflação começa numa economia, ou que no curto prazo ele se perpetua, tem a ver com algumas características, né, que nós chamamos de fontes de inflação. Então, por exemplo, a estrutura de mercado, deixa eu só achar meu mouse aqui. Hoje eu trouxe o pad para a gente poder escrever melhor. Então, a estrutura de mercado de uma economia, quando nós estamos falando de uma estrutura oligopolista ou de uma estrutura monopolista, nós temos uma capacidade, nós temos uma facilidade maior de gerar inflação. Por quê? Vamos supor que você você tenha uma configuração de mercado aqui, uma estrutura de mercado de oligopolista. Então você tem aqui dois fornecedores, né, dois produtores do lado da oferta, dois distribuidores, e aqui desse lado você tem milhares, milhões de consumidores. Vamos supor que tenha havido algum tipo, venha havendo algum tipo de choque de preços, né, nos insumos que esses dois produtores utilizam nos seus produtos. Então, o preço, o custo de produção, ele sobe. O custo de produção sobe, tá? Uma vez que essas duas empresas elas dominam o mercado daquele tipo de bem ou serviço, elas têm uma facilidade muito grande de repassar à frente esse aumento de custo, porque os consumidores eles não têm opções para comprar. Estou gravando, Lara. Os consumidores eles não têm outras opções para comprar. A concorrência nesse caso é muito limitada. Então, se os dois produtores desse mercado eles repassam preço, nós teremos um aumento de preço no produto final. Tá? Esse aumento de preço no produto final, ele contribui para o crescimento desse processo inflacionário, né, que é aquele aumento contínuo e generalizado de preço. Então, se eu tenho um aumento contínuo nos custos de produção, e esses custos de produção, esse aumento ele é repassado para o preço, isso vai gerar inflação. Tá? Então, em mercados oligopolistas e monopolistas, esse repasse de preço ele é muito fácil, porque os consumidores não têm acesso a outros vendedores. No mercado mais de maior concorrência, como o de concorrência monopolística ou de concorrência perfeita, é muito difícil esse repasse de preços acontecer dessa maneira tão natural, porque um produtor, às vezes, ele tem uma maior eficiência, ele consegue segurar esse custo de produção dentro da sua própria empresa, ele não precisa repassar isso, outros podem tomar a decisão estratégica de não repassar. Então, esse repasse de preços ele não é automático. Né? Agora, quando a gente está falando de mercados oligopolistas e monopolistas, esse processo ele é facilitado, porque basta você jogar para a ponta esse custo. Os seus consumidores não têm poder de escolha, eles não têm para onde ir, eles vão ser obrigados a aceitar esse aumento de custo, ainda que isso gere uma queda marginal na demanda, mas se a gente estiver falando, por exemplo, de bens essenciais,
esses consumidores não têm o que fazer, né? Ou quando a gente está falando de demanda inelástica, esses consumidores eles não têm o que fazer, eles serão obrigados a aceitar esse aumento de preço. Então, em mercados pouco desenvolvidos, cuja estrutura de mercado é oligopolista ou monopolista, esse processo ele é facilitado. Se a gente lembrar das nossas aulas, eu mencionei várias vezes para vocês que que o nosso processo, né, hiperinflacionário, ele começa a ganhar muita força a partir da década de 50, 60. E se a gente pensar como era a economia naquela época, basta pensar nas estatais, né, que a gente tinha milhares de estatais no Brasil. A nossa economia era uma estrutura de economia extremamente fechada, né? Então, esse repasse de preços, ele era muito fácil, tá? Então, isso ajudou o nosso processo inflacionário, especificamente no Brasil. Em relação ao grau de abertura da economia, uma economia muito fechada, que não faz muito comércio internacional, ela também permite um aumento de preços mais fácil, porque você só tem acesso ao produto nacional. É basicamente o raciocínio que eu passei para vocês na estrutura de mercado, mas aplicado num contexto internacional. Ou seja, nós temos, quando a economia é muito fechada, apenas a possibilidade de comprar produtos nacionais. Se eu tivesse a possibilidade de comprar produtos internacionais, se aqui no Brasil a gente estivesse iniciando um processo inflacionário, né, de aumento de preço, etc., isso talvez não estivesse acontecendo no restante do mundo. Então, bastaria que a gente tivesse acesso a produtos importados para comprar produtos mais baratos, né? Infelizmente, isso não acontecia, por exemplo, no Brasil, quando a gente está falando aí de década de 80, década de 70, que é quando a gente tem, como eu falei, essa intensificação do processo inflacionário. Então, uma economia muito fechada, ela também contribui para que esse processo de inflação ele se acelere, já que você não tem competição com produtos de economias onde esse processo inflacionário ele não está acontecendo, entenderam? Uma outra fonte de pressão inflacionária no curto prazo é a estrutura sindical. Quando os sindicatos eles são muito organizados, eles têm um poder de pressão muito grande. Então, quando essa inflação começa a acontecer, os sindicatos pressionam os empregadores por um aumento de salário. E, às vezes, esse aumento de salário ele vai repor essa inflação passada, mas começa aquele ciclo vicioso que nós falamos na nossa última aula. E, muitas vezes, a própria estrutura sindical, quando ela é muito forte, ela inicia um processo inflacionário, porque ela tem um poder de pressão tão grande que ela consegue obter reajustes salariais para suas classes acima da produtividade, né? Então imagina que é mais ou menos aquele cenário que a gente explicou. Num determinado ano, por exemplo, 2019, a economia de um determinado país tinha uma produtividade de 50 mil unidades, né? E aí no ano seguinte, de 2020, essa produtividade passou para 55 mil. Tá? Unidades. Mas vamos supor que nesse intervalo exista um sindicato tão poderoso que ele tenha conseguido um aumento de salário para sua classe na casa de 20%. Tá? Quando a gente olha a produtividade, ela cresceu 10% de um ano para o outro. Então, nós tivemos um aumento superior à produtividade. Né? Então, tivemos um aumento que foi o dobro da produtividade daquela economia. Então, o salário ele aumenta para o ano seguinte 20%, enquanto os bens disponíveis eles só aumentaram 10%. Se esse processo ele continua ocorrendo, a gente vai chegar em última instância aquele fenômeno que nós falamos. As pessoas têm mais dinheiro nas mãos, mas esse dinheiro vai correr atrás de uma quantidade de bens muito menor do que a expansão dessa quantidade monetária. Consequentemente, os bens ficam mais caros, certo? Então, nós temos um efeito ilusório daquele enriquecimento. Eu acho que foi até o Giovanni que perguntou nesse efeito do salário na aula passada. Ah, professor, por isso então que o salário não pode aumentar? Se eu não me engano, foi o Giovanni, não sei se foi na outra turma, mas foi, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, a estrutura de organizações sindicais, quando elas são muito fortes e conseguem obter aumentos superiores à produtividade, isso vai gerando cada vez mais inflação.
né? Porque você tem esse efeito no longo prazo de mais dinheiro na mão das pessoas e uma quantidade de bens que não acompanhou essa expansão. Consequentemente, você tem esse aumento de preço que não reflete um aumento de enriquecimento, né? Então, a estrutura, a organização dos sindicatos, quando eles são muito fortes, permitem isso. Inclusive, como ponto de curiosidade, não sei se talvez aqui eu possa confundir, mas só porque eu estou falando disso, mas na crise de 2008 e na crise de 2020, os bancos centrais do mundo inteiro, eles expandiram a oferta de dinheiro de uma maneira assustadora. E todo mundo ficava preocupado, né, ainda fica preocupado disso gerar inflação em algum momento. Um dos fatores pelos quais se considera que, por exemplo, em 2008 isso não gerou inflação foi justamente o enfraquecimento das organizações sindicais, porque os sindicatos mais fracos não conseguiam pressionar por um aumento de salários na ponta, né? Então, uma das fontes de desencadeamento dessa inflação de curto prazo ficou enfraquecida. Então, existe um debate acadêmico hoje, meio que um consenso de que o enfraquecimento dessa estrutura sindical foi um dos fatores que não fez surgir a inflação nos últimos anos, tá? A gente meio que quebrou uma das correias de transmissão da inflação que começam a dar atração, né, a esse processo inflacionário. Um outro fator que gera inflação é o desequilíbrio do setor público. Então, o setor público, vocês lembram que quando eu falei para vocês sobre taxa de juros e falei de emissão de dívida governamental, eu falei para vocês que o setor público, o governo, ele é o melhor emissor da economia, porque ele pode emitir moeda para pagar os seus gastos. Então, em última instância, se existe um desequilíbrio muito grande do poder público, ele pode simplesmente criar dinheiro do nada e mandar pagar as suas contas. Esse processo, ele não é tão simplório assim, vamos ligar as impressoras da Casa da Moeda e vamos gerar moeda do nada. Não é bem assim que acontece. Isso é feito através de de uma combinação de instrumentos monetários, tá? Mas, em última instância, é isso que acontece. Você tem uma emissão de moeda muito grande e essa moeda, no primeiro momento, ela tem a função simplesmente de dar conta dos problemas das contas públicas. Quando nós falamos do processo hiperinflacionário brasileiro, e para a gente entender um pouco como a gente chegou naquele cenário caótico pré-plano real, eu posso dizer para vocês que todos esses fatores estavam presentes. Enquanto em outros processos inflacionários ao redor do mundo nós tínhamos alguns desses fatores operando de maneira mais forte, aqui no Brasil a gente tinha todos esses fatores de uma maneira muito forte ocorrendo. Então nós tínhamos uma economia muito pouco desenvolvida, no sentido de que os mercados eles eram muito concentrados em vários setores da economia brasileira. Além disso, a economia brasileira, naquelas décadas de 50, a década de 90, era uma economia extremamente fechada, então nós praticamente não comercializávamos com o exterior. Quem é novo não vai lembrar, mas essa emissão de moeda tem custo tributário para o povo pagar, tem um custo, mas não é exatamente tributário, tá, Lediana? A gente chama de imposto inflacionário, quando você tem um processo de inflação muito acelerado, mas ele não é exatamente um imposto a ser pago, tá? É meio que uma expressão metafórica, porque você penaliza muito as pessoas mais pobres, pois elas têm menos instrumentos para se proteger da inflação, mas não é necessariamente um tributo, tá? Então não há um custo exatamente tributário quando a gente fala de emissão de moeda, tá? Mas pela população mais pobre ser penalizada e pelo fato de que o governo ele se aproveita do processo inflacionário quando, por exemplo, no desequilíbrio de contas públicas, é o próprio governo que inicia esse processo inflacionário. Então imagina que se você é o primeiro a ter essa quantidade de dinheiro na mão, naquele momento, você está encarando uma inflação menor do que da 12 meses à frente, quando esse dinheiro vai ter corrido o restante da economia, tá? Então o governo ele se aproveita desse processo inflacionário muitas vezes. Agora está acontecendo um pouquinho disso, mas é uma discussão mais técnica que eu não vou entrar. Mas o governo ele se aproveita do processo inflacionário, tá? E isso penaliza a população, principalmente os mais pobres. Por isso que às vezes você pode ter ouvido, e aí talvez o motivo da pergunta, você pode ter ouvido falar de imposto inflacionário, mas não é exatamente um tributo, tá? Não existe esse tributo consolidado, isso aí é uma expressão metafórica para a gente falar de alguns dos efeitos negativos da inflação,
no sentido de que o governo ele sacrifica a população para ele pagar suas contas. Tá? Então é como se a população estivesse financiando o governo por uma via inflacionária. Não sei se a explicação ficou tão simples, mas é porque envolve, né, uma questão, como eu falei, uma metáfora que a gente precisa recorrer a outros entendimentos para poder chegar a essa conclusão. Mas não tem custo tributário direto, tá? Um custo formal tributário não tem. Beleza, show. A gente tinha estruturas de organizações sindicais extremamente fortes no Brasil, né? Não preciso nem falar, Lula, por exemplo, era o maior expoente dessa estrutura sindical que tinha um poder de barganha muito grande. Então, e principalmente na economia formal, né, porque não tem sindicato de informais, mas os trabalhadores formais, naquela década, eles tinham a capacidade de repor parte da perda inflacionária. Os informais não tinham, as pessoas que não trabalhavam não tinham, por isso que a gente fala que a inflação penaliza mais os pobres. E, em última instância, nós tínhamos um extremo desequilíbrio do setor público. Tem um livro muito interessante da jornalista Miriam Leitão, que eu recomendo para quem tiver disposição aí de ler sobre a história monetária do Brasil, que é, se eu não me engano, Um Povo em Busca de Sua Moeda. É um título assim, mas que conta a história, né, desse processo inflacionário brasileiro e fala desse desequilíbrio do setor público. E era num nível assim completamente assustador. A desorganização da estrutura contábil brasileira, da estrutura bancária dos bancos estatais do Brasil. Era mais ou menos o seguinte: chegava no final do mês, não tinha conta não tinha dinheiro para fechar as contas. Faz um lançamento contábil aí que a gente ajusta com o Tesouro, o Banco Central faz algumas operações com o Tesouro, e era criado do nada, no final do mês, um dinheiro para pagar as contas do governo federal. O problema é que naquele momento a gente tinha a figura dos bancos estatais e estaduais. Então cada estado fazia isso. Você imagina, né? Os estados hoje em dia já são extremamente desorganizados. Vê o Rio de Janeiro, né, que talvez seja aí o pior exemplo de desorganização do que poderia ser o Estado, do que é efetivamente. Então imagina cada governador, cada grupo político estadual gerenciando, podendo criar dinheiro. Os bancos estaduais acabavam criando dinheiro também. Então era assim, uma completa loucura, né? Você lendo a história, você tem dificuldade de acreditar que a gente tinha um nível de desorganização tão grande, é assustador, né? E aí a gente acaba entendendo facilmente como que a gente chegou naquele fundo do poço antes do Plano Real. Para que a gente possa avançar, pessoal, além dessa divisão sobre as fontes de inflação, existe uma outra maneira da gente tratar a origem da inflação, que tem a ver com a origem de uma inflação de demanda e uma inflação de custos. Uma inflação de demanda, ela acaba surgindo quando nós temos um excesso de atividade econômica, tá? Nós temos um excesso de atividade econômica. É basicamente aquele processo que eu expliquei para vocês na aula passada e venho falando até agora. Então, a inflação de demanda ela é a inflação mais comum e mais perigosa, porque ela tende a ser mais duradoura, tá? Que é quando a gente tem esse excesso de dinheiro circulando, as pessoas consumindo, e isso vai gerando cada vez mais inflação. Então, nós dizemos que a inflação de demanda ela tem origem num excesso de demanda agregada por parte da população. Ou seja, a população deseja obter muitos bens. Naquele momento, ela tem uma capacidade financeira, ou seja, uma capacidade monetária de demandar muitos bens, pois o dinheiro que está circulando na mão daquelas pessoas está aumentando. Então, elas querem ter cada vez mais bens, certo? Uma inflação de custos, ela está associada à elevação nos custos de produção. Então, vou dar um exemplo. Nós temos lá a OPEP, que é um oligopólio internacional de produção de petróleo. Tá? Então, a OPEP, ela reúne os países produtores de petróleo. Vamos supor que esses países produtores de petróleo eles digam o seguinte: olha, a cada mês nós vamos cortar a produção em X% para que o preço do petróleo ele suba, o preço do petróleo ele suba, sei lá, 5% ao mês. O petróleo ele serve para milhares de coisas, milhões de coisas. E uma das maneiras mais fáceis da gente ter a contaminação de preços, por exemplo, pelo aumento de preço do petróleo, são os custos de transporte. Então, por exemplo, os derivados de petróleo
que movimentam navios, caminhões, carros, etc., eles vão ter um custo, por exemplo, de transporte, um aumento no custo de transporte, porque a gasolina está mais cara. Grande parte desse custo ele vai acabar sendo passado à frente. Só que se o taxista tem um aumento de custo na gasolina, ele vai cobrar mais caro. Se uma empresa que tem, sei lá, uma frota de ambulâncias, ela tem um custo maior para transportar paciente, ela vai repassar esse custo, às vezes, para o poder público que contrata o serviço dela. Então, quando você tem um aumento de custos na economia, esse aumento ele pode ir contaminando os outros preços, tá? Quando a gente tem essa inflação de custos de um lado, mas pelo outro lado ela não encontra respaldo na capacidade financeira das pessoas, isso acaba sendo ajustado, tá? O problema é quando você tem um aumento de custo e tem do outro lado da mesa pessoas com dinheiro suficiente para pagar por esse aumento de custo de maneira reiterada. Então, quando a gente alia, por exemplo, uma inflação de custos com uma inflação de demanda, nós iniciamos um processo ainda mais grave de inflação, porque essa inflação ela vai se perpetuando. Vocês vejam que, em última instância, por isso que na aula passada eu comecei a explicação por esse processo simplificado que trata da inflação no longo prazo, em última instância, tudo vai depender dessa capacidade monetária, dessa disponibilidade monetária na economia de continuar comprando os bens a preços mais altos. Então, se a gente estrangula essa capacidade monetária, se eu começo a tirar dinheiro da economia, em algum momento eu vou conseguir controlar esse processo inflacionário. É um processo muito doloroso, porque você está efetivamente tirando recursos que estavam circulando. Então, as pessoas, elas em algum momento vão acabar, de fato, empobrecendo, que vão perder emprego, algumas empresas não vão se sustentar, mas é a maneira pela qual nós conseguimos conter esse processo inflacionário. Porque se, ao tentar evitar, por exemplo, o desemprego, a quebra das empresas, por conta dessa retirada de dinheiro de circulação, nós intensificamos esse processo inflacionário cada vez mais. E aí, o perigo da gente intensificar esse processo inflacionário cada vez mais é entrar naqueles impactos da inflação sobre os quais nós falamos na aula passada, com principal foco no desestímulo à aplicação do setor produtivo e na redução do poder aquisitivo da população. Porque a partir de um momento que a inflação ela se acelera tanto que a gente tem dificuldade de conseguir acompanhar esse aumento de preço. E esse aumento de preços, ele é tão louco, ele começa a ser tão imprevisível, que o setor privado ele para de produzir porque ele não tem capacidade de estimar os seus custos à frente, né? Você não consegue fazer um bom planejamento, por exemplo, do seu negócio. Então é melhor que você não abra o negócio, né? Imagina, você abre um negócio, você não consegue calcular nada, você quebra, então você ainda perde o dinheiro que você tinha no início desse negócio. Então, a inflação, quando ela não é debelada, ela começa a gerar impactos cada vez maiores. Da nossa parte de interesse, da nossa aula passada, nós analisamos com maior interesse a redução do poder aquisitivo e o desestímulo à aplicação no setor produtivo. Além disso, nós temos um problema, que é o desequilíbrio nas contas externas, que se reflete por um encarecimento do produto nacional, então ele fica mais caro do que um produto produzido no exterior, e isso acaba desestimulando as exportações, e além disso, nós temos uma redução da arrecadação tributária. Esse processo aqui, ele acaba sendo flexibilizado, né? Então não pode dizer que o governo, coitado do governo, está sendo impactado pela inflação. Porque a inflação acaba também ajudando o governo de alguma forma, por conta de, às vezes, um calendário de pagamento do governo, então ele acaba pagando lá na frente uma despesa já corroída pela inflação, enquanto ele está gerando inflação na outra ponta. Enfim, isso aqui a gente não precisa, não é tanto do nosso interesse, porque, em última instância, o governo acaba sendo impactado no curto prazo positivamente pela inflação. Tá? Então, interessa mais para a gente falar sobre a redução do poder aquisitivo, o desestímulo à aplicação no setor produtivo, que foram aquelas os dois principais impactos que eu expliquei na aula passada. Pessoal, tranquilo em relação à parte de inflação?
deu para vocês pegarem aquela explicação da aula passada, trazer para aqui agora para a gente finalizar esse tópico? Professor, em nenhum momento o senhor falou da intervenção estatal ali. Intervenção estatal, perdão? No controle inflacionário. Na verdade, eu falei na aula passada sobre isso, da maneira como a gente estrangula a inflação, que seria o aumento de juros, seria você retirar esse dinheiro da economia. Aumentando o compulsório bancário, Selic. Uma série de instrumentos, exatamente, uma série de instrumentos monetários que a gente tem para poder controlar essa inflação. Mas eu volto, não tem problema, sobre esse assunto. Então, qual é a dúvida? O que o Felipe falou, professor, em relação ao controle da inflação por parte do governo? E uma vez que o governo ele é o detentor da moeda, ele é o detentor das medidas de política monetária, dificilmente um processo inflacionário, quando ele começa a sair de controle, ele vai se acomodar sozinho, sem uma intervenção do Estado através de políticas monetárias, principalmente, e algumas vezes através de política fiscal também na economia. Então vamos lá, a gente tem um processo inflacionário que ele só está crescendo. Como eu falei para vocês, em última instância, o que em última instância? Eu quero dizer o seguinte, o processo inflacionário, como nós falamos, ele pode começar de várias maneiras, mas ele só se perpetua no tempo se houver disponibilidade monetária, se houver dinheiro na economia que esteja pagando por esse aumento de preço. Porque se o preço aumenta, mas ninguém compra, esse preço daqui a pouco vai baixar. Tá? Ou vai baixar porque a empresa faliu, ou vai baixar porque o empresário vai ter que reduzir a margem, vai ter que absorver aquele custo de produção e o preço não sobe mais. Tá? Então, se o preço sobe e ele sobe no outro mês, significa que alguém está pagando por esse preço. E se alguém está pagando por esse preço que está subindo, significa que existe disponibilidade monetária na economia, existe moeda na economia circulando que está sendo capaz de fazer frente a esse aumento de preços. Tá? Então, qual é a maneira da gente debelar um processo inflacionário? Como que a gente começa a tirar a inflação da economia? Através da retirada de dinheiro. Então, o dinheiro ele precisa ser retirado, ele precisa ser dragado da economia. E isso, normalmente, vai acontecer por um processo conduzido pelo Estado, pelo governo, através do que nós chamamos de políticas monetárias. E nós falamos na aula retrasada, né? Quais são as políticas monetárias que normalmente são utilizadas para poder retirar esse dinheiro da economia? Nas últimas 3 décadas, principalmente o aumento da taxa de juros. Então vocês lembram que eu falei para vocês que o juro ele é o preço do dinheiro. Quando eu aumento a taxa de juros, eu tiro a atratividade, por exemplo, de empréstimos bancários e eu aumento a atratividade do dinheiro permanecer parado no banco aplicado, ele não circula mais na economia. Então, quando eu aumento a taxa de juros, eu tenho o efeito de sugar dinheiro da economia. Para de entrar dinheiro pela via de empréstimos, pela via do crédito, e você tem um dinheiro que antes, às vezes, circulava, e ele passa a ficar o que nós chamamos de entesourado, né? Ele fica como se fosse um tesouro guardado dentro dos bancos. Então, os aplicadores param de tirar dinheiro para fazer as coisas, eles deixam esse dinheiro guardado, e os tomadores param de tomar dinheiro, ou diminuem, né, a velocidade de tomada de dinheiro, porque o custo começou a subir muito. Consequentemente, a gente tem uma redução de circulação de dinheiro na economia. Isso vai começar a debelar o processo inflacionário. Uma outra maneira da gente intervir na economia seria através do aumento de compulsórios, da taxa de compulsórios, tá? De depósitos compulsórios, para ficar mais fácil na nomenclatura completa. Depósitos compulsórios, que é aquele dinheiro que os bancos têm que manter em caixa, tá? Então, através das ferramentas de política monetária, através dos instrumentos de políticas monetárias, nós começamos a tirar esse dinheiro da inflação. Como eu falei para vocês, nos últimos 30 anos, a via preferida, que chegou-se à conclusão de ser a menos traumática, né, a mais sofisticada de fazer essa intervenção, é através da manutenção da taxa de juros. Então, nós podemos subir a taxa de juros em um momento, baixar em outro, manter constante. Quando nós queremos tirar dinheiro da economia, nós subimos a taxa de juros. Então, ela vai ter o efeito de dragar esse dinheiro, a economia desacelera, né? Nós temos uma menor
intensidade nessas compras, nessas trocas que são realizadas na economia, e aí a gente tem uma acomodação de preços, tá? Então, só para poder revisar como que esse processo inflacionário ele é debelado. E, normalmente, esse processo ele é conduzido através de políticas monetárias, e, nesse caso, ele é feito pelo Banco Central, tá? Show? Sim. Não. Pessoal, alguém ia perguntar alguma coisa? Inflação é boa, professor. É boa para quem? Inflação controlada? A inflação controlada. Inflação controlada é muito boa. Por exemplo... Muito boa, não. A inflação é um mal necessário. Muito boa, não. Deflação é pior ainda. Ah, não, é pior. Foi o que eu falei na aula passada. Né? O processo deflacionário ele é pior. Tá? Você deu o exemplo aí do transporte, da OPEP. Uhum. O Brasil hoje só importa na ordem de 8% não de petróleo, mas de derivados de petróleo refinados que nós precisamos, que são gasolina, óleo diesel, 8%. Então, hoje nós temos condições de subsidiar fiscalmente o preço do combustível e não atrelá-lo ao mercado internacional. Pois é, aí já entra um outro problema. Mas não vamos entrar nessa discussão. Então, por exemplo, a gente vai subsidiar combustível ou a gente vai investir em saúde no meio de uma pandemia? Custo de oportunidade, trade-off. Eu, pessoalmente, acho que é um contrassenso subsidiar combustível numa economia com uma dívida trilionária, com a saúde depauperada, a educação básica no Brasil não existe, a gente está falando de um combustível fóssil, poluente, mas, enfim, política pública. Isso aí é uma decisão democrática, né? Os governantes eleitos democraticamente, se eles entenderem que deve ser feito dessa forma, é uma decisão legítima. Pessoalmente, eu sou contra. Mas não é tão trivial essa decisão. Eu preferiria taxar as grandes fortunas do que voltar o preço no dia do impeachment. A gasolina era R$ 2,89 contra os R$ 6,50 de hoje. Assim, outros tópicos. Depois a gente pode voltar até no aula. Eu acho até que a aula presencial volta no semestre que vem, pelo visto. Pode trocar essa ideia sobre esses tópicos, tá? Mas, pessoal, vamos tocar aqui. Eu tô realmente preocupado com o horário. Eu queria pelo menos terminar essa parte aqui de economia internacional e regimes cambiais, que é bem grande. Não sei se a gente vai conseguir. Mas vamos lá. O tema é muito bom, né? O tempo que é pouco, né? Tinha que ter 2 semestres, cara, dessa matéria. Porque, assim, a partir do momento que a maioria de vocês começa a pegar, assim, esse raciocínio econômico, né, de fazer esses links, começa a gerar cada vez mais curiosidade, né, mais questionamento, mais dúvida. E isso normalmente acontece no curso de Direito, eu tenho reparado, eu estou ministrando economia para o curso de Direito desde 2018, acho. 2018, 2019, sei lá. Isso acontece no final do semestre, entendeu? Que a turma vai começando a ficar mais rápida para fazer esses links, vai começando a concatenar os pensamentos e gera muita dúvida, muita discussão. E tem muito tópico, eu estava falando com o Felipe. Isso aí é política pública. Tem certo e errado, tem experiência internacional para um lado, para outro, tem teorias mais aceitas em determinado momento. Então gera um debate muito interessante, né? Mas, infelizmente, a gente não tem tempo para poder, em um semestre, explicar tudo e ainda aprofundar a discussão. Mas seria muito bom se a gente pudesse fazer isso. Por isso que, como eu falei, se a gente tiver a oportunidade de mais à frente tratar, é ótimo. Eu, pessoalmente, adoro, claro, não é falar desses assuntos. Mas, pessoal, vamos lá. Alguma dúvida mais sobre o tópico de inflação? Posso prosseguir aqui? Bom, então vou prosseguir. Ninguém falou nada. Professor, Oi. Qual é a denominação simples e pura de inflação? Você perguntar na prova, o que é inflação? Em 3 linhas. Excelente 3. A inflação é um aumento contínuo e generalizado do nível de preço, ou de preço. Que é essa definição aqui. Uma explicação um pouquinho mais detalhada está na linha de baixo. A inflação não é um aumento esporádico, né? Não é um choque de preço. Ela é um processo contínuo e generalizado, que não acontece só num setor. Ela acontece de forma disseminada na economia.
Moeda Aí, corrente circulando livremente sem devido lastro econômico. O que seria isso? aí é uma definição sobre a qual eu não concordo. Não grave dessa maneira, sugiro não gravar. Moeda não tem lastro. Toda moeda não tem lastro hoje em dia. Então, não me parece uma boa definição de inflação. Se a gente for colocar desse lado, todo mercado futuro ele é inflacionário, né? É porque a definição não está correta, no meu ponto de vista. Então, não é nem o caso de chegar a uma conclusão dessas premissas. Não estaria correto, entendeu? Não necessariamente todo mercado, como você falou, mercado futuro é inflacionário. Não necessariamente. Porque, como eu falei, a gente está partindo de uma definição que eu reputo equivocada. Não recomendo gravar dessa forma. Acho mais fácil gravar daquela maneira simplificada, que é a definição correta de inflação. É clássica e simples. O senhor vai dar um livro também para o pessoal de política econômica ou pessoal de análise econômica do direito? Não, das duas matérias. Caprichem aí no trabalho. O senhor também aceita uma doação? Se eu aceito uma doação, pode doar um livro para mim aí, você está falando? Eu aceito, claro. Depois eu pedi seu endereço, mandar pelo correio, pelo isolamento social. Tá, mas é uma obra muito importante de Frederick Engels e Karl Marx. Só vai adorar. Tá bom, vou deixar. Pessoal, vamos seguir aqui, falando um pouquinho agora sobre economia internacional. E a ideia dessa matéria é falar um pouco sobre câmbio e falar sobre comércio exterior, tá? É uma matéria, como eu falei, um pouco mais longa, não sei se a gente vai conseguir finalizar. E como eu quero fazer a revisão com vocês da aula passada, se a gente não conseguir, a gente interrompe a matéria um pouco antes, e aí eu não cobro esse conteúdo, e qualquer coisa gravo uma aula para vocês, ou ministro depois da vista de prova, para quem quiser acompanhar esse conteúdo, tá? Vamos falar o que a gente está falando nesse caso aqui. Nas últimas décadas, né, e hoje para vocês, isso já é algo que, assim, para a maioria da turma já está no sangue, mas idade um pouquinho mais avançada, a gente vai lembrar que, por exemplo, quando a gente era adolescente, era novo, a gente ouvia muito falar de um processo chamado de globalização, tá? Esse processo de globalização, embora ele já estivesse acontecendo há muito tempo, né, quando a gente começou a tratar mais detidamente sobre isso, ele ganhou muita atenção na década de 90, tá? Que foi quando houve uma intensificação desse processo de globalização. E o que globalização significa, assim, a expressão dessa palavra globalização nada mais é do que uma interdependência de natureza comercial entre as nações. Ou seja, ao longo do tempo, e com especial força a partir da década de 90, as nações começaram a ficar interdependentes, ou seja, uma depende da outra num processo comercial. A maioria das trocas que acontecem hoje nas economias, elas não acontecem no ente nacional fechado, mas sim através de cadeias produtivas em que muitas vezes você tem uma parte da produção num continente e uma parte da produção no outro, e esse produto está sendo comercializado em outro continente. E quando você quebra uma parte dessa cadeia de produção, você gera dificuldades para que essas trocas continuem acontecendo, porque hoje o comércio ele acabou sendo estruturado dessa forma. Cada nação hoje, não estou falando exatamente cada nação, mas muitas nações se especializaram em determinados processos produtivos que resultam, às vezes, num bem ou serviço que vai ser comercializado do outro lado do mundo, ou mesmo naquele país responsável por uma parte do processo produtivo. O interessante, assim, o importante, na verdade, que vocês saibam, é que hoje a economia ela é caracterizada por esse processo de interdependência entre os países. Dificilmente hoje você teria uma situação em que um país pudesse prescindir dessa cadeia global de produção e de comércio, tá? Hoje a estrutura, não só comercial, mas produtiva também, ela tem a participação de múltiplos países na produção de uma infinidade de bens e serviços, tá? Então hoje nós temos uma configuração da economia internacional dessa forma, existe uma interdependência entre os países, tá? De natureza comercial, mas que reflete também uma interdependência produtiva e uma interdependência financeira.
entre os países, né? Então nós temos um processo econômico hoje que ele é global, tá? E esse processo econômico, ele acabou se tornando global como consequência de uma teoria formulada há centenas de anos atrás, tá? Essa teoria econômica formulada há centenas de anos atrás, ela previa que o trabalho ele deveria ser organizado de forma dividida. Ou seja, cada pessoa, nesse caso, a teoria falava de cada nação deveria se especializar naquilo que ela faz melhor, tá? Então, cada nação ela deveria focar os seus esforços produtivos nas potencialidades que ela tem, que nós chamamos de vantagens comparativas. Então, eu vou dar um exemplo. Nós temos aqui o Brasil e a Argentina. Ambos os países, eles gostam muito de... Pessoal, simplificando, tá? Ambos os países... Cadê meu mouse? Meu Deus, tá aqui. Ambos os países, eles gostam, por exemplo, de carnes e vinhos, tá? Então, eu estou falando de Brasil e Argentina, e vamos falar só desses dois produtos, carnes e vinhos. Então, o Brasil e a Argentina, a população adora carne e vinho, tá? O Brasil tem uma extensão territorial gigantesca, tem um clima bastante tranquilo, né, em muitas regiões, não é um clima extremamente quente nem extremamente frio, tem muita disponibilidade de pasto. Vamos supor que o Brasil tem um pasto de alta qualidade, que as terras do Brasil têm uma alta qualidade para pastagem, enquanto a cultura da uva, por exemplo, ela funciona melhor em locais mais frios, e o Brasil não tem um local frio, a não ser no sul, né? Mas a Argentina fica mais ao sul ainda, então a Argentina teria uma capacidade de produzir vinho de uma maneira mais eficiente. Se os países, Brasil e Argentina, decidem ambos produzirem carnes e vinhos, vai acontecer o seguinte: o Brasil vai ser muito produtivo na agropecuária e, às vezes, menos produtivo ou pouco produtivo na cultura de uva, que vai dar origem ao vinho. A Argentina, talvez ela seja muito eficiente na produção de vinho, mas pouco eficiente na produção agropecuária. Então seria melhor para que esses países fizessem o seguinte: o Brasil foca só em agropecuária, a Argentina foca só em vinho, e depois vocês fazem trocas. Um vende carne para o outro e o outro vende vinho para um. Ok? Então, a teoria das vantagens comparativas, ela diz que as nações devem se especializar nas suas vocações, porque no fim das contas, a Argentina vai conseguir consumir uma carne mais barata, porque o Brasil é mais eficiente em produzir, ou uma carne de melhor qualidade, ou ambas as coisas ao mesmo tempo, e o Brasil vai ser capaz de consumir um vinho de maior qualidade ou de preço mais barato, porque a Argentina é mais eficiente na produção de vinho. Então, se cada um dos países se especializa no que ele consegue fazer de melhor, basta depois que ele faça trocas econômicas com outros países para obter os bens que ele não é capaz de produzir de maneira tão eficiente. Tá? Essa teoria das vantagens comparativas, ela foi consolidada por Davi Ricardo em 1871. Tá? Davi Ricardo é um dos economistas clássicos, juntos de Adam Smith, Karl Marx, tá? Que na nossa matéria eu resolvi sacrificar um pouco esse conhecimento histórico para dar mais base para vocês de conhecimento teórico, tá? Mas Davi Ricardo é um dos economistas que nós chamamos de economistas clássicos. Dos mais famosos, nós temos Adam Smith e Karl Marx, tá? E Davi Ricardo, ele é o formulador dessa teoria que explicou, né, esse processo de globalização. Os países, eles vão se especializar na produção de bens cujo custo seja comparativamente menor em relação a outros países. Professor, não entendi muito bem. Deixa eu dar um outro exemplo. Ontem a gente teve o jogo da seleção, tá, brasileira. Foi Brasil e Paraguai, né? 2-0 para o Brasil. E na seleção brasileira a gente tem um jogador muito polêmico, mas que é um jogadorzaço, que é o Neymar, tá? Então imagina o seguinte: Neymar hoje é o nosso melhor jogador brasileiro, né, em atividade. Pode haver controvérsias, mas acho que há um consenso geral de que o Neymar, ele é o jogador brasileiro de maior habilidade. Neymar, ele é tão bom jogador que provavelmente, se você colocar o Neymar para ser lateral direito, ele vai ser um bom lateral direito. Se você colocar o Neymar para ser volante, ele é tão habilidoso que é provável que ele seja melhor que muitos outros volantes que nós temos de alta qualidade. Se você botar o Neymar para ser um centroavante, ele provavelmente
vai ser também um bom centroavante, porque ele é muito bom jogador, ou seja, Neymar ele tem uma qualidade técnica extremamente superior aos outros jogadores. Mas acontece que a melhor posição para o Neymar jogar é como meio atacante. Ou seja, dentre todas as possibilidades que ele tem de jogar, ele é mais eficiente como meio atacante. É nessa posição que o Neymar vai conseguir utilizar ao máximo as suas capacidades, porque ele é rápido, ele é habilidoso, ele chuta bem com as duas pernas, ele consegue armar o jogo. Se ele joga, por exemplo, como zagueiro, ele vai ter esse raciocínio apurado, vai ter velocidade, vai sair bem com a bola, ele vai fazer uma série de coisas muito bem, talvez melhor do que outros zagueiros. Mas ele é comparativamente muito melhor que meias atacantes. Então é melhor que ele esteja, por exemplo, situado naquela posição de campo, finalizando, mas também armando o jogo. Então, por mais que o Neymar ele seja muito bom, é melhor que ele foque no que ele faz de melhor. Ah, professor, o Brasil é muito grande e pode fazer um monte de coisa. O Brasil poderia ser autossuficiente em uma série de produtos. Agora há pouco o Felipe levantou a questão até do petróleo. Ah, professor, o Brasil é quase autossuficiente, por exemplo, em petróleo. Beleza, mas será que é bom que a gente seja, por exemplo, autossuficiente em diversas coisas? Vamos supor que a gente queira ser autossuficiente. Vou dar um exemplo do que aconteceu há pouco tempo. O Brasil quis reativar a indústria de construção naval. Tá? Então, quem passava pelo Rio, por exemplo, há 10 anos atrás, o Rio a gente achava que o Rio ia virar Barcelona, né? Porque o Rio estava efervescente. Aquela área lá do porto, uma porrada de empresa, um monte de gente trabalhando, um monte de plataforma, navio sendo construído. O Brasil decidiu que ele queria voltar a construir navios, né? Acontece que tem duas nações no planeta, e principalmente uma nação que a gente tem um comparativo direto com o Brasil, que é a Coreia do Sul, que tem a capacidade de construir plataformas, navios, de uma maneira muito mais eficiente há muito mais tempo. O que aconteceu? O Brasil ele tinha capacidade de comprar a matéria-prima, ele tinha capacidade de formar engenheiros que soubessem fazer isso, ele tinha espaço físico para fazer, ele tinha todos os fatores de produção capazes de criar um navio. Qual foi o resultado? Criamos navios a preços muito mais caros, em processos muito menos eficientes, que tornaram a indústria completamente anticompetitiva. Ela não tinha competitividade com o restante do mundo. Então, apesar da gente ter capacidade de fazer determinadas coisas, enquanto nação, enquanto organização econômica, nem sempre é estratégico que a gente faça isso. Porque provavelmente, grande parte dessas coisas que a gente vai tentar fazer, nós não seremos os melhores possíveis naquilo que a gente está fazendo. E isso gera uma perda de eficiência. Então, se o Brasil, por exemplo, é muito bom em agropecuária, se o Brasil é muito bom, tem uma capacidade de exportação, por exemplo, de minério de ferro, porque nós temos riquezas naturais, se o Brasil, sei lá, tem uma indústria financeira muito desenvolvida, então vamos focar nisso, vamos focar no que a gente faz de melhor, e o que a gente não faz de melhor, a gente troca com o restante do mundo. Tá? Essa teoria foi formulada em 1871, quando o comércio internacional, ele ainda, apesar de ser importante, ele ainda era muito embrionário em relação aos dias de hoje. Conforme as coisas foram acontecendo, conforme o mundo foi se desenvolvendo, essa teoria ela foi cada vez mais confirmada. Por conta disso, hoje, você tem, por exemplo, os engenheiros da Apple sediados nos Estados Unidos, que é onde existem as melhores universidades, a maior capacidade de pesquisa, a maior liberdade para você criar novos produtos, e as fábricas estão localizadas em locais que têm mão de obra mais barata, mas uma mão de obra extremamente técnica e barata, que, por exemplo, hoje é no leste asiático, né? Principalmente China, Taiwan não, China, Vietnã, aqueles outros países lá do leste asiático, Índia, em alguns casos. Então, você tem um processo de criação da Apple, por exemplo, do iPhone na Califórnia, mas você tem a montagem desses aparelhos por aí na China. Né? Então, os Estados Unidos pensa o produto, China executa, às vezes uma outra nação transporta, porque ela tem, sei lá, mais eficiência, tem saída para o mar, tem enfim, qualquer que seja a vantagem que ela possui em relação às outras nações, e, consequentemente, você acaba tendo uma riqueza que circula, uma eficiência que circula por todo o globo, né, internacionalmente. Pessoal, esse conceito de interdependência comercial, esse conceito de relacionamento entre os países, essa ideia das vantagens comparativas, ficou bem assimilado por vocês? Entenderam qual é o fundamento da teoria
e conseguiram transportar isso para hoje, como a economia está organizada globalmente. Posso prosseguir para outros tópicos derivados dessa parte de economia internacional? Uma pergunta aqui, professor. Essa questão aí não geraria uma problemática, porque você ficaria, o país no caso, né, ficaria dependente daquele outro país? Como que entende isso? Essa teoria lida com essa questão? De certa forma, sim. Mas por isso que a palavra que a teoria prevê e que de fato aconteceu é uma interdependência. Embora você tenha dependência de determinados produtos em relação a outras nações, as outras nações também têm dependência de produtos em relação a você ou a outros países. Por isso que esse nome é chamado de interdependência, tá? Para quem gosta, por exemplo, de geopolítica, para quem gosta, por exemplo, de história das guerras, etc., existe uma formulação teórica que diz que conforme esse processo de globalização ele se acentuou, ele cresceu, nós tivemos cada vez menos guerras entre as nações. Porque não é estratégico, por exemplo, você brigar com o seu vizinho que te fornece determinado produto. Né? Não é estratégico você arrumar um problema, às vezes, na sua região e outros países que te fornecem, sei lá, gasolina, gás, alimentos, decidirem não fornecer, porque você começou um conflito regional. Tá? Então, conforme esse processo de interdependência comercial ele começou a crescer, nós tivemos cada vez menos conflitos armados. E se você pensar, antigamente, as alianças, antigamente, estou falando na época de muito antigamente, centenas de anos atrás, né, as alianças militares, elas eram também alianças comerciais. Né? Então, por exemplo, por que o Brasil ele tinha proteção da Marinha Inglesa? Porque existia uma relação comercial entre o Brasil e o Reino Unido naquela época, né? Por que Portugal ele tinha cobertura da Inglaterra, por exemplo, durante as guerras napoleônicas? Porque você tinha uma relação comercial. Então a relação comercial é também uma fonte de pacificação internacional, né? Justamente por esse raciocínio, porque você gera uma interdependência entre os países, não uma dependência. É claro que quando a gente analisa um caso isolado, ou poucos casos isolados, o Felipe colocou aqui que discorda desse raciocínio e tal, porque dentro mesmo dessa linha que você formulou a pergunta, Giovanni, de que a gente acaba se tornando dependente, de fato, em um caso ou outro, isso pode gerar um problema. A gente está vendo isso agora, né? A gente não tem insumos para produzir vacina e a gente está simplesmente na mão de China e Índia, que são os fornecedores desses insumos, e se eles não fornecerem, a gente não pode fazer nada, porque a gente não tem esse processo produtivo dominado. Então, num caso específico ou outro, de fato, você tem esse problema, né, de não deter, às vezes, uma tecnologia, você não deter a capacidade produtiva para um determinado bem ou serviço. Mas partir, por exemplo, para uma trilha de tentar estruturar um país que seja autossuficiente ou que prescinda dessa relação global de comércio, de produção e essa relação global financeira, isso invariavelmente deu errado nos últimos anos. Então, todos os países que tentaram se isolar desse modelo ou países que tentaram construir modelos alternativos, tentando, sob essa justificativa de reduzir a dependência de outros países, isso não funcionou. Tá? Então, assim, de fato problemático quando você analisa caso a caso, mas quando você pega o contexto geral, esse processo de globalização, que a gente chama, acabou virando um termo que ficou com uma carga negativa atrelada a ele, né? Mas esse processo de interdependência comercial, ele gerou uma fase de enriquecimento internacional que a gente nunca viu na economia. Então, quando a gente pega a expansão da riqueza internacional, ela foi assustadora no século passado e continua sendo esse século. E, assim, os dados desmentem qualquer teoria que fale que globalização empobrece, tá? Tá errado. Não digam isso. Os dados não amparam essa conclusão. Os dados dizem o contrário disso. O processo de globalização, o processo de interdependência comercial, o processo de troca de fluxos comerciais, financeiros e produtivos entre os países gera um enriquecimento que transborda, de forma geral,
para todo o globo, né, para todos os países. Ah, professor, mas tem um país que empobreceu. Não tem um país, mas quando você pega o geral, a maioria dos países enriqueceu de uma forma assustadora, né? Por isso que às vezes a gente brinca falando, mas é verdade, né, que hoje, por exemplo, uma pessoa que é pobre hoje, né? Não estou falando uma pessoa miséria, que vive na miséria, que não tem comida, não é isso. Uma pessoa pobre, que vive apertada hoje, ela tem acesso a um número, a uma quantidade de bens e serviços que às vezes uma pessoa rica do século passado não tinha, né? Justamente por esse enriquecimento geral que aconteceu em todos os países, né? E isso é derivado justamente dessa capacidade de cada país produzir e executar o que faz de melhor e, consequentemente, gerar trocas depois na economia, né? Porque quando você se especializa Ana, ter acesso, por exemplo, uma pessoa pobre hoje tem acesso a celular, né? Tem celular, tem internet, entra num supermercado, pode só comprar frango, mas ele tem, sei lá, 10 cortes de frango que ele pode comprar. Pode só comprar arroz, mas ele tem uns 3 tipos de arroz que ele pode. Entendeu? Acesso nesse sentido. Mesmo uma pessoa pobre tem acesso a uma diversidade de bens e uma quantidade de bens. Se você pegar a quantidade de comida que a gente come hoje, tanto que você pode olhar, por exemplo, foto de antigamente, não tinha ninguém obeso, né? É muito difícil achar uma pessoa obesa em fotos antigas. Que as pessoas se alimentavam bem. Não, porque não tinha diversidade de alimentos, não tinha diversidade de alimentos. Então, era comum, séculos atrás, quando quebrava a safra, por exemplo, de batata, na Inglaterra, Irlanda teve um problema seríssimo com isso, quebrou safra de batata, as pessoas morreram de fome, por quê? Só tinha batata para comer, não tinha nada para comer, só batata. Tá? Então, hoje, uma pessoa pobre tem acesso a um nível assim, quase infinito de coisas que uma pessoa rica da Idade Média, mesmo do século passado, não tinha. Tá? Não vou nem muito longe. Eu sou da roça, né? E até 9 anos de idade eu não tinha energia elétrica dentro de casa. Pois é. E eu não sou, né? Não tenho nem 40 ainda, então, quer dizer, bem próximo. E aí hoje você vai na mesma região, as pessoas não andam, praticamente quase não andam de ônibus, mas todo mundo tem uma moto, todo mundo tem um carrinho, né? Quase todas as casas têm um celular, pega internet, enfim, a vida dessas pessoas é muito diferente de 30 anos atrás. Exatamente. E só para a gente ver assim, esse processo, falar que tem um celular. Esse celular é produzido aonde? Produzido na China, sei lá, em outros países. Mas se a gente fosse produzir celular aqui no Brasil, né? Quer dizer, não tem a tecnologia produtiva, não tem histórico, né? Imagina tentar lançar um celular. Não lança celular nacional porque não tem interesse a gente não lança produtos nacionais porque não tem interesse em desenvolver uma indústria. Não, é porque tem alguém do outro lado do mundo que faz 10 vezes melhor, entendeu? Então não tem por que fazer isso. É melhor você fazer algo focado no que a gente faz melhor e você compra o celular dele e vende para ele, sei lá, carne. Né? O Brasil faz isso. E existe, né, existe aqui na América Latina existe mais do que em outros países um fetiche pela industrialização, né? Como se a indústria ela fosse o suprassumo de riqueza, e não necessariamente é. Né? Não necessariamente você ter indústria significa você ter riqueza dentro do país. Tanto que o Brasil hoje ele é muito mais rico do que há 30, 40 anos atrás, e se a gente pensar, por exemplo, qual era o modelo de desenvolvimento na época da ditadura, era o de industrialização. Né? Hoje a gente tem um modelo principalmente pautado na exportação de commodities de baixo valor agregado, né? Que são commodities como soja, agropecuária, minério de ferro, e o Brasil é muito mais rico do que ele era 30, 40 anos atrás, quando a nossa estrutura produtiva era focada na industrialização. Né? Aqui no Brasil esse debate é muito contaminado por uma organização da América Latina chamada CEPAL. A CEPAL ela fez diversas formulações teóricas sobre questões de indústria, né? Que indústria que significa riqueza, e hoje esse é um debate quase superado. Né? A maior parte dos né? Exportar carne, importar tecnologia. Você está falando de preço? A carne é mais barata do que celular? É isso? Mas pensa o seguinte: carne é mais barata que celular, mas quantos quilos de carne às vezes você vai exportar? Quantos celulares você consegue produzir? Um boi gera não sei quantos quilos de carne, né? Um celular, às vezes você tem movimenta fatores de produção que no fim das contas essas coisas vão se equivaler, né? Você vende, sei lá, 300
quilos de carne e compra um celular. Às vezes você tem capacidade de produzir muito mais carne do que outro país produz celular. Então, não necessariamente uma diferença de preços de produção, de preços finais, significa ser pobre ou ser rico, né? Senão, vou dar um exemplo, senão quem vende fósforo, não ia ter indústria de fósforo, né? Você pensa, quanto custa um fósforo, quanto custa uma caixa de fósforo? Caixa de fósforo dura, sei lá, na minha casa dura quase um ano, porque eu quase não uso fósforo, mas tem gente que vende fósforo. Então, necessariamente, o preço individual de um produto, ele não é um bom balizador para a gente avaliar se aquela atividade tem potencial de enriquecimento, etc. Mas, professor, o bem-estar comum da sociedade não é levado em conta? O bem-estar, sem dúvida, é a principal medida de economia, mas avaliar então, esse bem-estar... nesse caso do celular, nesse caso da tecnologia e da carne, o bem-estar do povo brasileiro está sendo cerceado, pois o atual chefe do Executivo Federal, na qual me recuso a falar o nome deste semovente, prioriza contratos de exportação com a China de carne. Então a China compra tudo o que o Centro-Oeste produzir, exatamente tudo. Se vocês produzirem 2 toneladas de carne, nós compramos. O que acontece? Aumenta o preço da carne no mercado interno. Então eu prefiro comer carne do que comprar iPhone. Não é essa a escolha que acaba sendo posta diante da não, mas é essa a escolha que é colocada para o povo, professor. Mas não é assim que funciona, Felipe. O preço de determinadas commodities, como, por exemplo, carne, o Brasil não é o único produtor de carne do mundo, né? Mas nós temos que deixar de ser exportadores e começar a focar no nosso mercado interno. No mínimo, alimentar o nosso mercado interno. Eu vou te pedir a carne exemplo. aumentou 90% de preço no governo do atual chefe do Executivo. Eu vou te pedir um exemplo de país. Eu vou te pedir um exemplo de país que fez isso e funcionou. Um exemplo. Tem 200 países. Eu quero um exemplo de um país que fez isso e funcionou. Que é um país mais rico por ter se fechado ao comércio internacional. Mas a riqueza, professor... Não. Mas presta atenção. Eu vou te dizer qual é a maior riqueza. A maior riqueza que nós aprendemos é a educação. Tudo bem, mas como é que você mede? Eu quero ir para Cuba. Lá 98% dos cubanos têm ensino superior. Eu imagino, por isso que, por exemplo, morrem muitos americanos tentando sair dos Estados Unidos para Cuba. Né? Por isso que acontece essa tragédia. Não, morrem muitos americanos mendigos porque não tem plano de saúde. Porque lá se você cortar um dedo e for para o hospital, a dívida é executada. Tá. Eu não vou, assim, só para a gente não alongar essa discussão, tá? Mas a gente vai entrar um pouco dentro daquilo que eu conversei na primeira aula. Há coisas na economia, hoje, por isso que quando a gente, logo no primeiro contato, fala, professor, mas eu vou discordar de um monte de coisa. Eu falei, não tem problema discordar. O que a gente não pode discordar é do que está consolidado. Vou dar um exemplo. Se fechar o comércio internacional, países que adotaram modelos protecionistas, deu errado. Tá? Isso é fato, não tem discussão sobre isso. Por isso que eu te pedi, me fala um país que funcionou isso. Não tem, você não vai conseguir achar, porque não tem. A experiência prática demonstra que esse processo... Os Estados Unidos não é fechado, os Estados Unidos é 1000 vezes mais aberto que o Brasil. 1000 vezes mais aberto é 1000 vezes mais protecionista. Não é, cara, não é. Outros instrumentos. Sob nenhuma métrica você vai conseguir. Sob nenhuma métrica você vai conseguir. Sobre a métrica da produção de milho, da produção de laranja. Você está falando de uma indústria. O Brasil é fechado como um todo. É o que eu estou te falando. Sobre dados, cara, não tem discussão. Você pode falar o seguinte: olha, eu estou desenvolvendo um modelo econométrico que, se a gente fizer isso, eu prevejo que vai acontecer. Mas na realidade não tem hoje, tá? Não tem país fechado que teve sucesso. Isso é fato, não tem discussão sobre isso. Mas eu acho que se essa indústria... Beleza, a gente pode tratar dessa indústria especificamente... Mas essa discussão não é fechar o Brasil, não. É priorizar o mercado interno, é priorizar a carne para o povo do que o iPhone. Isso não funciona, porque não é exatamente assim que acontece então, na realidade. Então tem que botar iPhone na comida do povo, não botar iPhone no prato do povo. Mas não é assim, cara, porque você vai obrigar o empresário a vender por um preço mais baixo, por exemplo. Se a China está pagando, ela está pagando um preço mais alto do que o mercado interno, ok? Você vai obrigar o empresário a vender por um preço mais barato? Vou obrigar. Ok, daqui a pouco esse empresário não produz. Aí você tem escassez. Eu estou te falando, isso não funciona. Sobre esse ponto, por exemplo, vamos fechar o comércio com o exterior e vamos vender carne no mercado interno. Ok, durante 3 meses você tem carne. Daqui a 3 meses na frente você não tem mais carne. Não, professor, é só diminuir o acesso. Não, é só diminuir o acesso. Não é só aumentar imposto para exportação. Aumenta o imposto para exportação de carne.
de Mas não é assim, carne. cara. Mas não é assim porque os agentes Zero econômicos, imposto de importação do iPhone. os agentes econômicos, eles não vão, por exemplo, nessa parte Faz da igual o carne. Dilma fazia, subsidia o Ué, preço do preço do petróleo no mercado podemos, interno, seguir o podemos dólar. fazer. O Podemos mercado fazer. externo era o dólar, o mercado interno não. O mercado interno era o que o povo precisava. Vou te dar uma dimensão. Vou te dar uma dimensão. A recessão resultante das medidas políticas, de políticas econômicas do governo Dilma, foi equivalente à recessão da pandemia. Então, sem pandemia, sem 400 mil mortos, a gente teve uma perda econômica. Quero dados, quero dados. Claro, isso é público, pô. Você pode jogar aí. PIB Brasil, década de 2020, 2000 a 2021. Então, esse foi o PIB mundial. Essa foi a recessão mundial, exceto China. Que recessão mundial, cara. O mundo estava crescendo em 2014, 2015, o Brasil se derrapando. Pessoal, mas Felipe, isso aí, cara, a gente já está desviando muito. Eu preciso correr, tem 15 minutos aqui, eu quero falar pelo menos de câmbio. Depois a gente pode entrar nessa discussão. Principalmente se voltar ao presencial, cara, problema zero. A gente bate um papo lá na faculdade, na cantina, enfim, na sala, qualquer lugar. Mas se eu só finalizar aqui a parte de câmbio, porque, como eu falei, cara, é super interessante a gente entrar nesses tópicos, mas realmente a gente não vai conseguir tempo suficiente para tratar de maneira aprofundada sobre essas questões. Deixa eu só seguir aqui para falar, por exemplo, de câmbio, porque é uma variável extremamente importante da economia, tá? O câmbio, pessoal, significa a troca de uma moeda por outra, tá? Então, o conceito de câmbio é a conversão da moeda nacional por moedas de outros países. Ou seja, é a expressão da moeda estrangeira em moeda nacional. Professor, não entendi nada. Quando eu falo para vocês o seguinte, $1 é igual a R$5, eu estou expressando uma relação cambial, tá? Então eu sei que com R$5 eu consigo $1. Com $1 eu consigo R$5, tá? Então o conceito de câmbio é a expressão da moeda estrangeira em moeda nacional, ou seja, R$5 equivalem a $1. $1 equivale a R$5, né? Essa identidade que nós temos reflete esse conceito de câmbio. Se eu posso falar isso, por exemplo, em relação ao euro. Então, por exemplo, €1, eu não sei fazer direito o símbolo do euro, não, de moeda. Então, vou escrever assim, €1 é igual a 6,20, acho. 6,12. R$6,12, tá? Então, quando eu tenho uma relação cambial referente ao euro, que é a moeda de alguns países da Europa, nós chamamos de zona do euro, nós dizemos que essa é a relação cambial entre as moedas. Essa relação ela é dinâmica. Todos os dias, os fluxos de troca entre Estados Unidos, Brasil, no caso do dólar, o dólar é uma moeda global, né? Então não precisa nem ser Estados Unidos, pode ser qualquer país negociando com a gente em dólar, né? Então pode ser negociação com a própria China, né? A China pode pagar a gente em dólar, a Arábia Saudita pode pagar a gente em dólar. Então, por exemplo, o Brasil ele vende muita carne para o Oriente Médio, muita carne. E como é que eles pagam a gente? Não é com a moeda deles, é com dólar, tá? Então, toda vez que você tem transações entre as moedas, esses valores, eles vão flutuar. A relação cambial, ou seja, a quantidade de moeda que eu preciso nacional para trocar por uma moeda estrangeira, ela varia em função das forças de oferta e demanda. Então, quando eu tenho muita moeda estrangeira entrando no Brasil, então quando eu tenho muito dólar entrando no Brasil, eu faço com que o real ele se aprecie, ele fique mais barato em relação ao dólar. Então, quando eu tenho, por exemplo, a entrada de muitos dólares na economia, eu posso ter uma relação que passa de $1, R$5, para $1, por exemplo, R$4. Ou seja, tem muito dólar entrando no Brasil. Então, eu tenho uma facilidade maior de trocar meus reais por dólar, tá? Quando o Felipe até falou, professor, a gasolina estava 2 e pouco, 6 anos atrás. Naquela época, o dólar, eu não lembro quanto estava, sei lá, estava R$3, 2 e pouco. Então, significa que naquele momento nós tínhamos mais dólares dentro do país. Era mais fácil você obter dólar dentro do país. Há um mês atrás, um mês e meio atrás, o dólar estava quase R$6. Significa que nós tínhamos menos dólares na economia, consequentemente era mais difícil você trocar reais por dólar. Então essa variação que a gente observa, por exemplo, no Jornal Nacional, que a gente olha, o dólar hoje
foi para tanto, variou para tanto, subiu para tanto, caiu para tanto. Significa que ficou mais caro ou mais barato obter dólares em relação à quantidade de reais que a gente precisa disponibilizar. Então, se o dólar caiu, eu preciso de menos reais para poder pagar por esse dólar. Se o dólar subiu, eu preciso de mais reais para pagar por esse dólar. Por que isso acontece? Porque a disponibilidade de dólar na economia flutua, sobe e desce, tá? Pelo lado que a gente chama de força de demanda de câmbio, nós temos, por exemplo, os importadores. São aquelas pessoas que querem dólar. Esses importadores, eles também podem ser pessoas que têm compromisso no exterior, e não necessariamente uma empresa que está comprando bens lá fora para vender aqui, né? Porque às vezes a gente fala, importador, exportador. Importador é quem está comprando lá fora para vender aqui, exportador é quem está comprando aqui para vender lá fora, ou quem está produzindo aqui para vender lá fora. Então, nesse conceito de câmbio, além dessa ideia empresarial, dessa atividade empresarial, a gente vai entender, por exemplo, importadores como todas as pessoas que têm um compromisso em moeda estrangeira. Então, se eu tenho compromisso de pagar em moeda estrangeira, eu preciso comprar aquela moeda estrangeira. Eu preciso ter aquela moeda estrangeira para despachar isso para fora do país. Então, pelo lado da demanda, quem quer obter dólares, quem quer obter moeda estrangeira, são aquelas pessoas jurídicas ou físicas que têm compromissos no exterior em moeda estrangeira. Então, se eu estou, por exemplo, trazendo um iPhone dos Estados Unidos para vender aqui, eu preciso pagar esse iPhone em dólar. Então, eu preciso comprar dólares para poder remeter esse dinheiro para fora do país. Por outro lado, a oferta de câmbio numa economia, ela é feita pelos exportadores. E, novamente, não é aquela ideia, né, de empresa exportadora, da atividade empresarial de exportação, mas sim todas as pessoas que possuem recebimento em moeda estrangeira. Ou seja, pessoas que realizaram algum tipo de negociação e essa negociação resultou no recebimento de moeda estrangeira. Então, eu vendi carne para a China, por exemplo. A China vai me pagar em dólares, né? Então, eu recebo esses dólares aqui no Brasil. Óbvio que quando a gente fala isso, a gente percebe que as pessoas que estão trazendo dólares são aquelas que vão proporcionar a compra de dólares para quem precisa remeter esse dinheiro para fora do país. Então aqui a gente tem justamente essa relação, né, de que o lado da oferta disponibiliza o dólar, o lado da demanda compra, e esse é um ciclo que vai acontecendo. Quando entra mais dólares, por exemplo, como eu falei, a cotação do dólar cai. Quando saem muitos dólares, a cotação da moeda ela sobe. Esse processo que eu expliquei para vocês de subida e descida é o que nós chamamos de valorização ou desvalorização cambial. A valorização, prestem atenção para vocês não confundirem, tá? A valorização significa o processo, significa o movimento em que a moeda nacional ela se fortalece em relação à moeda estrangeira. Então, por exemplo, se eu tinha aqui uma relação de $1 para R$5, e essa relação passa para $1 é igual a R$3, significa que houve uma valorização da moeda nacional. Eu preciso agora de menos reais para cada unidade de moeda estrangeira. Então, quando o dólar ele tem essa acomodação para baixo, quando a gente fala o dólar caiu, significa que houve uma valorização cambial. O dinheiro, o real, ele ficou mais valioso do que ele estava anteriormente, porque antes eu precisava de 5, agora eu só preciso de 3. O processo de desvalorização cambial, ele é o inverso. Ele acontece quando nós temos o movimento de que, por exemplo, $1 valia R$3, e aí a gente passa para uma situação em que para obter $1 eu preciso de R$5, tá? Esse é o processo que nós chamamos de desvalorização cambial, tá?
É o processo em que fica mais caro obter a moeda estrangeira. Eu preciso de mais dinheiro para obter a moeda estrangeira. Significa que a nossa moeda nacional, ela perdeu valor em relação à moeda estrangeira, tá? Quando esses processos acontecem, nós temos impactos diferentes, por exemplo, sobre importações e exportações. Por exemplo, quando eu tenho um real que fica mais forte, que tem maior valorização, significa que fica mais barato eu comprar do exterior. Então, isso gera um estímulo às importações. Em paralelo, eu tenho um desestímulo às exportações. Então, fica mais barato eu comprar do exterior do que estava anteriormente, e agora fica pouco atrativo, às vezes, eu exportar o meu produto, porque eu vou receber menos por conta disso, menos reais por cada exportação que eu realize. Então, por exemplo, vamos supor aqui o preço do iPhone, tá? Para ficar nos exemplos que a gente estava falando em sala. O preço do iPhone, ele é $1.000, tá? $1.000. Num primeiro momento, eu precisaria pagar R$5.000, né? R$5.000, 5K. E agora, com o processo de valorização cambial, eu pago 3K por um iPhone. Então ficou mais barato. Me incentiva a comprar, por exemplo, um iPhone, porque eu estou gastando menos dinheiro. Tá? Então, quando existe um processo de valorização cambial, eu fortaleço as importações. Então, as importações tendem a acontecer de forma mais intensa e as exportações menos intensas. Quando eu tenho a desvalorização cambial, isso estimula as exportações e, em paralelo, desestimula as importações. Porque, vamos supor, eu vendia carne para o exterior a, sei lá, $1.000 também, tá? Determinada quantidade de carne. Quando o câmbio ele estava a R$3, eu ganhava R$3.000 para cada venda que eu fazia para o exterior. Agora que o câmbio subiu, eu ganho 5. Quando nós temos um processo de desvalorização cambial, fica mais atrativo eu vender para o exterior, tá? Até quando eu estava falando com o Felipe, só para exprimir isso aqui no que a gente estava, no que foi mencionado. Por exemplo, se a China está pagando sei lá, R$4.000, sei lá, R$5.000 para poder comprar essa carne, se o dólar, por exemplo, se a gente tem uma apreciação do real e eu começo a receber 3.000 da China, pode ser mais interessante, às vezes, vender para o meu mercado interno, que me paga R$4.000. Então, vamos imaginar que isso aqui seja um mercado interno. Tá? Então, ao invés de eu exportar, eu estou jogando isso para o mercado interno. Agora, quando o preço do dólar sobe, é mais negócio eu vender essa carne para fora, porque eu estou ganhando 5.000, por exemplo, da China, enquanto o próprio Brasil está me pagando 4.000. Então é mais negócio eu vender isso para o exterior. Tá? Por isso que quando tem essa desvalorização, fica atrativo para o produtor brasileiro jogar esse dinheiro para fora, jogar esse produto para fora do país, porque ele vai receber mais. Percebam que, conforme existe uma desvalorização cambial, eu estimulo as exportações. O que acontece com essas exportações? Eu estou mandando o produto para fora e estou recebendo dólar. Se eu estou recebendo dólar, eu estou aumentando a quantidade disponível de dólar, eu vou gerar uma valorização cambial. Aí eu tenho a valorização cambial e fica mais atrativo eu comprar coisa lá de fora. Quando eu estou comprando coisa lá de fora, eu estou jogando dólar lá para fora. E aí esse dólar desvaloriza. Percebam que esse é um processo cíclico, né? Que ele fica... Ah, professor, mas ele fica subindo e descendo? Sim, mas normalmente dentro de uma faixa. Então existe uma flutuação cambial que normalmente acontece dentro de uma faixa. O que nós vimos no Brasil recentemente foi um processo de flutuação muito acima do que a gente vinha observando. Então o dólar ele saiu, por exemplo, de 3 e pouco para R$5, né? Isso aconteceu por uma série de fatores, né? A pandemia ajudou, questões políticas, questões fiscais, né? Então houve um processo de furada, né? Dessa trajetória esperada dessa flutuação
do dólar. Porque, como eu falei, conforme você exporta, você traz dólar. Você importa, você manda dólar. Então, necessariamente, você fica nesse processo de flutuação. E o controle desse processo de flutuação, ele é basicamente feito de 3 formas. Só para vocês entenderem, o Giovanni perguntou, quem estabelece? É isso que eu ia falar agora. A princípio, hoje, nós temos um modelo que nós chamamos de câmbio flutuante, tá, Giovanni e turma? O que significa? O preço do dólar, ele é dado por oferta e demanda. Ou seja, esse preço, ele é constituído mediante a disponibilidade. Não tem ninguém determinando esse preço. Ah, vai ser esse preço, R$5. Vai ser... Não, esse preço, ele flutua. Como é que funciona na prática? Vou tentar explicar rápido para a gente poder amarrar esse conteúdo aqui na aula. Quando os exportadores, eles recebem dólar, os bancos, normalmente, eles trocam esses dólares por reais. Então, o exportador vendeu em dólar, esse dólar chega no sistema bancário. O sistema bancário entrega reais para o exportador, até porque não adianta ter dólar dentro do Brasil, porque a gente paga as coisas em reais, certo? O importador, quando ele precisa mandar dinheiro para o exterior, ele recorre aos bancos, que tem esse dólar que foi recebido dos exportadores, tá? Então, quem faz a coordenação desses fluxos cambiais é o sistema bancário, tá? Então, os bancos, eles vão coordenar esse sistema cambial, porque eles retêm os dólares quando eles chegam pela exportação e eles despacham esses dólares pela importação. Num sistema que nós chamamos de câmbio flutuante, num regime que nós chamamos de câmbio flutuante, o preço do dólar, ele vai ser dado... Estou botando dólar por ser mais fácil, tá? Estou botando até aqui dólar entre aspas. Ele vai ser dado por oferta e demanda. Ou seja, vai depender de quanta gente está trazendo, quanta gente quer levar dinheiro para fora, e aí cada negociação fechada, ela vai chegar a uma média de preços que a gente vai ter aquele preço do dólar. Então, quando a gente vê, por exemplo, o preço do dólar na televisão, aquilo é uma média das negociações que aconteceram ao longo do dia, né? Quando o sistema está abundante em dólar, o que acontece? O importador que precisa mandar dinheiro para fora, ele vai pesquisar num banco o preço, pesquisar no outro, o outro. Quando tem muito dólar disponível, os bancos vão só baixando o preço para fechar o negócio, né? Então, ele vai fechar no melhor preço possível. Quando o dólar está faltando, esse preço fica mais caro, né? Porque o produto está em escassez, então ele fica mais caro. É exatamente uma força de oferta e demanda operando. Se tem mais disponibilidade, se tem mais demanda, isso vai afetar o preço, tá? Giovanni, entendido essa parte do regime, do câmbio de regime, do regime cambial flutuante? Hoje é esse que vigora na economia brasileira, tá? O preço não é determinado por ninguém, ele acontece por oferta e demanda entre exportadores e importadores, entendidos como pessoas que precisam mandar ou receber dinheiro do exterior, tá? Beleza? Ficou entendido essa parte? Tá. Nesse regime de câmbio flutuante, o Banco Central ele só vai fazer intervenções em cenários muito adversos. Então, ele intervém esporadicamente. Ele intervém esporadicamente, tá? Então, se houve um problema muito grave, o Banco Central ele pode ir entrando na economia, fazendo uma compra ou venda de dólar para poder ajustar o preço, né? Quando existe um choque muito grande no curto prazo, o Banco Central, num regime flutuante, ele vai fazer uma intervenção para poder trazer essa faixa de preço para um patamar de normalidade, tá? Ele não vai ficar toda hora entrando nessa dinâmica de oferta e demanda de câmbio, porque senão o regime deixa de ser flutuante, ele passa a ser de outra natureza. Tá? Hoje no Brasil, o regime de câmbio flutuante ele é determinado por força de oferta e demanda, mas o Banco Central ele intervém em movimentos muito atípicos, tá? E ele tanto pode intervir para fazer o dólar subir quanto para fazer o dólar cair, tá? Mas de forma geral ele deixa o mercado se ajustar. Até porque uma maneira da gente ajustar uma série de problemas econômicos é justamente pelo preço do câmbio. Né? Então, quando você tem, por exemplo, às vezes um processo inflacionário, quando você tem um desequilíbrio interno, uma crise de produtividade na economia, muitas vezes o ajuste ele é
internacional. Até esse é mais um dos fatores que contribui, por exemplo, para que países fechados eles tenham um desempenho econômico muito pior, porque eles não conseguem essa válvula de escape. Então, não é apenas a questão da vantagem comparativa da produtividade, etc., mas também uma válvula de escape que funciona em uma série de casos para poder ajustar a economia do país. Posso, Ana? Eu já vou falar dessa parte de ter mais ou menos dólares, tá? Deixa eu só terminar aqui essa parte de regime cambial, que eu já falo para a gente finalizar a aula. Um regime cambial fixo, que é o que não existe no Brasil hoje, é quando acontece do Banco Central dizer especificamente qual é o valor do dólar naquele dia, ou naquele mês, naquela semana. O regime fixo é quando o Banco Central ele diz, o dólar é tantos reais. Pronto. Quando o real ele foi implementado aqui no Brasil, a gente tinha uma paridade que era praticamente $1, R$1, tá? Praticamente $1, R$1. Para que esse regime ele funcione, o Banco Central ele tem que se comprometer a comprar ou vender dólares de forma que a taxa fique estática dentro daquele valor. Então, se eu digo que o dólar ele é R$1, por exemplo, no regime de câmbio fixo, eu falo, o dólar é R$1. Ok, beleza, mas a gente continua precisando mandar e receber dinheiro. Como é que você vai fazer para que esse dólar ele fique nesse patamar? Você vai comprar o dólar no determinado momento e vender dólar em outro momento, tá? Então, se, por exemplo, está tendo um excesso de dólares na economia, e aí a gente está tendo um fluxo de apreciação cambial. Então, o dólar está ficando... A gente está tendo cada vez mais dólar aqui na economia. O Banco Central ele entra comprando. Ele tira esse dólar daqui para estabilizar o preço, tá? Ele entra comprando. Então, comprando, né? Se está tendo pouco dólar, na economia, e aí o preço está subindo, tem pouco dólar, o que ele faz? Ele entra vendendo dólares na economia. Tá? Então, quando o regime cambial ele é flutuante, o Banco Central ele é obrigado a comprar ou vender dólares para que esse preço ele fique no patamar especificado. Ok? Mando sim, Legião. No regime cambial de bandas, é mais ou menos um Frankenstein entre o fixo e o flutuante. O Banco Central ele vai fazer uma espécie de barreira de alta e uma barreira de baixa, ou seja, o dólar não pode passar de um determinado ponto, nem pode cair de um determinado ponto. Então, o Banco Central ele estabelece uma espécie de barreira, um teto e um piso, tá? Então, aqui no regime de câmbio fixo com banda, ele tem um teto e ele tem um piso. Então, aqui é o teto, aqui é o piso. Vamos colocar que esse teto aqui é R$3, tá? R$3 para o dólar. E aqui é R$1. O Banco Central não quer que o dólar passe de 3, nem quer que ele caia de 1. Então ele vai tentar controlar esse dólar dentro desse intervalo. Para que ele faça isso, ele vai ser obrigado também a comprar e vender dólar quando o teto ou o piso estiverem próximos, né? Então, se esse dólar está subindo muito, significa que está tendo pouco dólar na economia. Se está furando o piso, ele vai ter que vender dólar, ele vai ter que colocar dólar na economia. Por outro lado, se ele está baixando do piso, tem muito dólar na economia, ele vai ter que comprar esse dólar, tá? Então ele continua sendo obrigado a fazer esses movimentos, só que ele tem uma margem de manobra maior. Porque quando o câmbio é fixo, ele tem que manter um patamar muito ajustado, e aí é difícil. Quando o câmbio ele tem um regime de bandas, ele tem uma margem de manobra maior. Então ele consegue executar essas operações com uma certa folga, tá? Pessoal, só para finalizar aqui, a Ana perguntou esse processo de ter mais ou menos dólares na economia, tá? Ana, é mais ou menos o seguinte, e aí... Ei, caramba, o que eu fiz aqui? Eu fui tentar fazer uma... Vou tentar pegar um slide aqui, esse slide aqui. Como é que esses dólares entram e saem da economia? Imagine uma empresa exportadora, tá? Uma empresa exportadora, que exporta, sei lá, carne para os Estados Unidos. Essa carne
ela vai para os Estados Unidos, tá bom? Os Estados Unidos, eles vão pagar a esse exportador em dólar, certo? Porque ele não tem real, então ele vai pagar em dólar, ok? Esse dólar, ele chega no Brasil através de uma instituição bancária. Então, o dólar, ele chega no Brasil numa instituição bancária, ok? Agora, vamos imaginar um importador que quer comprar o iPhone. E ele quer comprar esse importador dos Estados Unidos, tá? Então, ele vai comprar o iPhone dos Estados Unidos e, para isso, ele manda dólar para lá. Esse dólar estava onde? Nos bancos, ok? Então, tentando explicar os dois fenômenos que eu falei agora há pouco. Primeiro, como é que esse dólar entra e sai da economia? Quando nós exportamos para outros países, esse dinheiro entra, ok? Então, nós estamos mandando produtos e recebendo dólar. O dólar está entrando, ok? Quando nós importamos, nós estamos comprando produtos e estamos mandando dólares, ok? Então, a gente tem esse efeito contrário. Eu compro o produto e mando dólar quando eu sou importador, e se eu sou exportador, eu mando o produto e recebo dólar, tá bom? Essa entrada de dólares pelos exportadores e a saída de dólares por importadores é o que vai nivelar o preço do dólar. Então, vamos supor que no dia 10, por exemplo, a gente recebeu de exportações 5 milhões de dólares, tá? Então, 5 milhões de dólares. E saíram 3 milhões de dólares para as importações. Significa que aquele dia teve um fluxo cambial positivo de 2 milhões de dólares, tá bom? Se eu tenho sobrando dinheiro, o preço tende a cair. Por quê? Eu tenho mais disponibilidade de dólar na economia naquele momento. Então, se está sobrando dólar, significa que o preço vai ficar mais baixo, ok? Por outro lado, se no outro dia, sei lá, dia 20, a gente só recebeu 1 milhão de dólares e mandou para o exterior 10 milhões de dólares, significa que nós tivemos um fluxo cambial negativo, ou seja, saiu mais dólar do que entrou, consequentemente o dólar vai ficar mais caro, porque está faltando dólar, né? Então tem menos dólares agora. Para eu conseguir dólar, eu preciso pagar mais caro, tá? Então é exatamente uma força de oferta e demanda operando nesse mercado. E esse mercado ele é coordenado internamente dentro dos bancos, né? O dólar não fica circulando na economia. O exportador de soja, por exemplo, não tem uma mala cheia de dólares no escritório da empresa dele. Ele tem reais pelos dólares que ele recebeu. Esses dólares ficam em reservas bancárias, tá? Beleza? Clareou um pouquinho a explicação? Esse é um tema de uma aula inteira, né? Que a gente acabou precisando... Clareou. Só que quando você falou a relação dessa disponibilidade de dólar na economia com aquela questão da valorização e desvalorização. Quando você tem mais dólar na economia, pode falar. Quando você tem dólares sobrando na economia, vamos supor, no dia 10 sobraram 2 milhões de dólares aqui na economia. Vai significar uma maior disponibilidade de dólar, né? Porque tem mais dólares hoje do que tinha, por exemplo, ontem, né? Entraram 2 milhões de dólares, saldo líquido. Significa, às vezes, se eu pagava, sei lá, R$5 por dólar ontem, hoje eu vou pagar R$4,98. Porque eu tenho mais dólares disponíveis hoje, entendeu? Por outro lado, se antes eu pagava R$4,98, a partir do momento que faltam dólares na economia, amanhã eu vou ter que pagar 5,5. Né? Porque eu vou ter que pagar mais caro, já que tem menos dólar disponível. Né? Saíram 9 milhões de dólares que estavam aqui. Entendeu? Entendeu mesmo? Não, sim, agora eu entendi. Beleza. Eu tava com dúvida. Não, show. Agora, Pessoal, como interfere direta e indiretamente, a aula não vai acabar, né? Como interfere? Fala aí. Como a importação e a exportação está diretamente ligada à questão do valor do dólar, não seria melhor adotar a política de barreiras, que aí o governo teria um pouco mais de controle sobre isso? O problema é que o governo não gera dólar, né? Não depende do Isso Banco não Central. é Pareto eficiente, não é, Giovanni? Mas Pareto eficiente não coloca comida no prato, coloca iPhone no bolso. Professor, desculpa, hoje eu tô Você tá invocado. Hoje você acordou virado. Aqui, mas só para explicar, Giovanni, o problema... Acordou virado hoje. Acordei o quê? Virado no girar. Achei que você falou acordei viado. Não. Giovanni, a questão é a seguinte, o Banco Central ele não produz dólares, né?
Então, quando ele se compromete a vender ou comprar dólares, pode chegar no momento que ele não tem essa disponibilidade, entendeu? Então, os regimes fixos de câmbio, eles normalmente naufragam por conta disso, porque o Banco Central em algum momento não dá conta de manter, entendeu? E além disso, um regime fixo, ele não permite esse escape que eu falei, que muitas vezes é interessante. Então, vou dar um exemplo, uma coisa que ajudou muito, quando a gente teve aquela crise de 2014, 2015, uma coisa que ajudou muito o Brasil a se reequilibrar foi justamente esse dinheiro que entrava pela via da exportação, entendeu? Então, o dólar naquele momento subiu muito, né? Não no patamar de hoje, mas naquele momento subiu, e aí as exportações foram ativadas, mais do que já estavam. E aí a gente teve um influxo de dólar para dentro da economia que ajudou a equalizar os efeitos negativos. Então, a indústria exportadora trouxe muito dinheiro para dentro do país. Tá? Se o regime de câmbio fosse fixo, às vezes a gente ia fixar esse regime cambial num nível subótimo. Ou seja, ele não seria a melhor cotação possível, a gente não teria trazido tanto dinheiro. Então, existem dois problemas com regimes cambiais fixos. Primeiro, problema de ordem prática, né, que normalmente aparece primeiro. Ih, tem congresso hoje, né? Vou ver isso aí, vou mandar mensagem para vocês no WebGIS. Um problema de ordem prática que aparece primeiro é o problema de você ter a ausência de dólares. O Banco Central não produz dólar, então ele pode não ter dólares para poder fazer as negociações. Tá? E um segundo ponto é que normalmente você fixar o câmbio é você determinar preço, é você congelar preço. E congelar preço, na maioria esmagadora das vezes, não vai funcionar. Né? Você não tem capacidade, enquanto uma equipe de economistas, uma equipe de burocratas, de conseguir colocar o preço no nível que o mercado, pulverizado em milhares, milhões de negociações, faria. Né? Então você coloca um preço que é inadequado, e aí você gera outros problemas. Então são dois problemas principais de um regime cambial fixo. Só como forma de curiosidade, o Brasil, quando ele implementou o Plano Real, ele tinha um regime fixo. Depois ele não deu conta de manter, ele jogou esse regime para um regime cambial, não deu conta de manter e deixou o câmbio flutuar. Quando a gente fala a maxi desvalorização do real em 1999, logo após a reeleição de Fernando Henrique. E dizem as más línguas, eu acredito realmente que foi isso, que o governo tentou segurar ao máximo na época da eleição esse regime cambial, porque o dólar já estava para explodir. Quando passou a eleição, eles deixaram o dólar flutuar. E aí o dólar, pum, disparou, né? Foi de tipo 1 para 2. Professor, sem lulismo agora. Uma política cambial de ofertar dólar de colocar dólar corrente para a gente poder ter uma valorização do real e aí sim agregar valor, porque o que acontece nesse caso de importar tecnologia, exportar carne, é porque a gente exporta muito barato. A Ana Júlia perguntou. A gente exporta em dólar também. Se tá comprando o quilo da carne a $1, tá pagando 20 centavos de real. Mas o que importa não é o preço unitário, Felipe. Isso vocês precisam ter em mente, porque às vezes a gente fica assim, o preço é muito barato, mas não importa o preço unitário. O que importa é a quantidade final, entendeu? O preço unitário pode ser barato, mas se você exporta na quantidade final, teremos mais reais. Mas aí o problema é que o preço ele não é determinado artificialmente. O preço da carne é oferta e demanda. Mas nós podemos determinar, podemos influenciar a nossa política cambial colocando dólar. Normalmente isso não funciona, cara. Normalmente isso não funciona. É um controle de preços que no longo prazo ele vai cobrar alguma ineficiência da economia. Normalmente essa ineficiência ela vai se acumulando tanto que ela estoura. Foi o que aconteceu no Plano Real. O câmbio fixo ele serviu para ser uma âncora no Plano Real. Só que ele deveria ter sido abandonado logo depois. Porque o câmbio fixo não funciona. O problema é que ele foi segurado por tanto tempo que quando soltou, o bicho explodiu. Foi o que aconteceu, por exemplo, na inflação do governo Dilma. Segurou tantos administrados que quando explodiu, o negócio degringolou. Esse é o problema de controle de preço. Você não consegue manuseando isso de uma maneira eficaz, porque você não tem capacidade, enquanto um burocrata, um brilhante economista, você pode ter a melhor equipe de economia do mundo tentando precificar de maneira eficiente. Isso não vai ser mais eficiente do que milhões de pessoas tomando decisões simultaneamente. Isso é quase uma definição lógica. Você não tem capacidade de coordenar tantas informações quanto milhões de agentes econômicos, até porque você não tem como saber quais são as aspirações daqueles agentes, por que eles estão tomando efetivamente aquelas decisões, entendeu? Então, por isso que controle de preço cambial, controle de preço de mercadoria, controle de juros, isso vai uma hora dar problema, né? Isso vem sendo
toda vez que dá um problema, todo mundo fala, pô, sabia que ia dar errado, porque sempre deu errado, não tem porque não dar errado a próxima vez, né? Então esse é o problema, controlar preço de câmbio é igual controlar preço de mercadoria, porque o câmbio é um preço, é uma mercadoria. Qual é a mercadoria? Moeda estrangeira, entendeu? Então controle de preço não vai funcionar, em algum momento ele vai dar uma zebra muito grande. E normalmente essa zebra muito grande afeta justamente os mais pobres, que é quem a gente tentou proteger quando tomou a decisão, né? Isso era isso que eu ia falar agora. É o problema da economia. Todas as políticas da economia são eficientes, e isso e aquilo, nossa, doeu aí. E olha, tem que ditar o ritmo, sim. O Estado é o pai e a mãe. O Estado tem que determinar todos os setores da economia, sim. O Estado é pai e mãe. Catriel, não adianta-se, Catriel. A política cambial, a política as políticas de esquerdas vão salvar esse país no futuro. Eu preciso encerrar aqui a aula. Eu vou deixar um desafio para você. Eu quero que você me traga na aula que vem um país que fez isso tudo e deu certo. Se você trouxer um país que fez isso tudo e deu certo... Durante quanto tempo? Deu certo até agora, né? Sei lá, 30 anos, 20 anos. Não sei, algum período aí. Que deu certo durante 70 anos? Pode ser. Então tá ótimo. Mas na aula que vem você me fala. Eu preciso encerrar. Vou até mandar o tema do trabalho e ganhar o livro. Cuidado, hein? Cuidado, vai perder o livro. Às vezes estava ganhando, vai perder o livro. Pessoal, um abraço para vocês aí. Boa semana. Eu sou professor. Eu não fui, não. Eu ainda sou. Desculpa aí a demora, pessoal, hoje. Valeu, um abraço para vocês.